Salve guerreira, tudo bem? Mais um bloco aqui falando dessa parte processual, uma parte um pouco mais densa, como eu falei, mas também uma parte interessante. Eu sou o Silvio e te convido a vir para essa jornada. Pô, vai valer a pena, negão. Você vai ver o seu nome lá no Diário Oficial. Também comigo aqui na lousa, olha só. A gente tava falando sobre, justamente aí, sobre essa parte do regime de pena. A gente viu que tinha fechado, semiaberto e aberto, né? A gente viu também que ele tem que cumprir requisitos. Daqui a pouco a gente vai ver quais são os requisitos esses para o cara progredir de regime. Progredir de regime a gente fala que é quando ele sai do fechado, vai para o semiaberto, ou do semiaberto para o aberto. Ou seja, ele vai tendo, o condenado vai tendo menor rigor penitenciário, vai melhorando a vida dele aí. Então isso é importante para ele, é importante para a execução penal, é importante para quê? É importante justamente para o cara se sentir compelido, se sentir motivado a cumprir a sua pena. E o Estado vai confiando nele aos poucos. Beleza? Então tranquilidade total, olha só. Artigo 33 estava falando aí, né? Obviamente a gente quer saber, com base nesses requisitos aqui, né? Dos parâmetros que o juiz decide, né? Aqui, ó, do artigo 33. Obviamente, então eu trouxe aqui o artigo 33 para vocês. Olha só, pode ter reclusão para crimes mais graves, beleza? Aí, o regime inicial pode ser fechado, semiaberto ou aberto, quem vai decidir é o juiz. Quem vai decidir é o juiz, crimes mais graves aí. Detenção para crimes menos graves, aí ele tem a opção de regime semiaberto ou aberto. Se for para contravenções penais, é a prisão simples, só pode colocar no semiaberto ou aberto. Então isso daí são o quê? São os critérios, são os parâmetros do artigo 33. Beleza? Jurisprudências importantes sobre esse caso que é bom a gente passar, ó. Súmula 719 do STF. A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea, tá? Então se o juiz quiser, obviamente, o cara cometeu um crime que se aplicaria facilmente aí, olha só, voltando aqui o parâmetro, se aplicaria facilmente detenção lá na colônia de semiaberto, na colônia agrícola ou mesmo na casa do albergado. O juiz meteu lá no fechadão, exige motivação idônea, tá? Súmula 718. A opinião do julgador, do juiz, a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea. Não é só a opinião do juiz. Ah, eu sou juiz, eu acho que esse cara tem que ficar afastado do convívio social. Não, ele tem que ter motivação com base na lei idônea para imposição de regime mais severo, beleza? Do que o permitido segundo a pena aplicada. Mesma situação que eu falei, o cara foi condenado lá a um regime, vamos lá, vamos dar exemplo, os exemplos sempre me ajudam aqui. O cara comete ele comete um crime, né, que caberia perfeitamente detenção e o juiz entende que tem que ser reclusão. Pode fazer isso? A gente viu que pode, mas exige o quê? Motivação idônea, princípio da jurisdicionalidade. Beleza. A mera opinião do juiz, o juiz fala, eu acho que é melhor assim. Não basta, tá? Não basta, não é a motivação que estamos querendo. Tá? Tem que ter muito mais que isso. Outra, súmula 440 do STJ. Fixada a pena base, no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade em abstrata do delito. Então o cara comete um crime, por exemplo, sei lá, o cara comete um crime X, obviamente, a gravidade daquele crime que ele cometeu por si só não pode ensejar o regime da pena. Tem que ser o quê? Motivado pelo julgador, pelo juiz. Não é o crime que vai dizer o regime. Tá entendendo? Não é o crime em espécie que vai determinar, não é o crime praticado que vai determinar para onde o cara vai. Quem decide é o juiz do lado da sentença e de maneira motivada. Isso é importante a gente combinar. Beleza? O juiz vai decidir. Mas quando o juiz vai decidir, ele tem que decidir com base na lei, né, com base na doutrina, na jurisprudência, não com base nos seus próprios sentimentos, no seu próprio achismo. Não, preciso colocar o cara no regime fechado, porque latrocínio por si só tem um perigo social imenso. Não, tem um perigo social, com certeza, mas por si só, o crime em abstrato não enseja o regime. Tem que ter motivação. É isso que está dizendo tanto o STF quanto o STJ. Beleza? Súmula 269 fala o seguinte.
é admissível a adoção, é permitida, é admissível aqui, ó, a adoção de regime prisional no semiaberto aos reincidentes condenados pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis circunstâncias judiciais. Como eu disse, o camarada, ele fica lá no regime aberto, se a pena for, quer ver, ó, vamos exemplificar para você aqui, olha só. O cara fica aqui, ó, olha só, se a pena for abaixo de 4 anos, é aqui. Se for acima de 4 anos, é aqui. Mas, ó, até 8 anos. Por quê? Porque esse aqui, ó, se a pena for aqui, ó, se for acima de 8 anos, vem pra cá. O que essa jurisprudência está dizendo é, se o cara for reincidente aqui, ó, tá? Aí pode colocar ele no semiaberto? Pode. É o que entende o STJ, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis. Percebeu, galera? Então são jurisprudências que podem estar na sua prova aí, dependendo do nível do seu certame. Agora sim, esta parte é a importante. A minha aposta nas provas é aqui, porque isso mudou muito. Antigamente era o seguinte, se o cara cometesse um crime, você olhar para o crime do cara, foi um crime comum? 1/6. Para progredir de regime, ele tinha que cumprir 1/6 no regime anterior. Por exemplo, se ele tivesse no regime fechado, quisesse ir para o semiaberto, se o crime fosse comum, bastava 1/6. Se fosse crimes hediondos, que é lá da Lei 8.072, ou os equiparados, seria 2/5 se primários e 3/5 se reincidentes, morreu Maria Preá. Mas com a mudança da lei, com o advento do pacote anticrimes, a Lei 13.964 de 2019, esta porra mudou! E eu vou te ajudar nisso aqui. Vem pra cá, ó. Progressão de regime aqui, você tem que se ligar, ó. Vamos lá. Primeira coisa que você vai olhar pro crime. O crime tem violência ou grave ameaça à pessoa? Se for sem violência é uma coisa, se for com violência é outra. Bom, se o crime for sem violência, você vai olhar outro quesito, se é primário ou se é reincidente, beleza? Se for com violência, você vai olhar se é primário ou se é reincidente. Tudo isso aí vai modificar o quanto da pena, quer ver? Se for um crime sem violência ou grave ameaça, começa com 16% da pena. Ele tem que cumprir 16% da pena para progredir de regime. E se ele for reincidente, para crime sem violência, ele tem que cumprir 20% da pena para progredir de regime. Do regime, por exemplo, fechado para o semiaberto. Ou do semiaberto para o aberto. Agora, se for com violência primário, ou seja, a primeira vez que ele foi condenado, 25% da pena. E se ele for reincidente, 30% da pena. Já começa a ficar um pouco mais difícil aí a situação. Percebeu, meus queridos? Olha só, a primeira coisa que você vai olhar com calma. O crime que ele cometeu tem violência ou grave ameaça? Não. Então é uma situação. Tem. Aí é outra situação. Descobriu isso, você vai olhar outro quesito. É primário ou reincidente? Se for primário é uma situação, se for reincidente é outra. Mas tem mais. E se o crime for hediondo? Você vai olhar duas coisas. Esse hediondo é sem resultado morte ou com resultado morte? Depende. Se for sem resultado morte, porém o cara for primário, é uma situação. Se ele for reincidente, é outra situação. Quer ver? Ó, crime hediondo sem resultado morte. Favorecimento à prostituição, por exemplo. Estupro de vulnerável. Isso é um crime hediondo sem resultado morte. Tá? Por exemplo. Tá? Nesse caso aí, ó, veja. 40% se ele for primário e 60% se ele for reincidente. Tudo isso se não houver resultado morte. Por exemplo, latrocínio é um crime hediondo com resultado morte. Beleza? Então cuidado. Olha só, veja bem aí. Estamos separando por categorias para ficar mais fácil para você. Nesse caso, é crime hediondo sem resultado morte. Para primário e para reincidente. Perceba que já começa a ficar difícil, né? 60% aqui da pena é muita coisa, né? Ou seja, de cada 10 anos, ele tem que cumprir 6 no regime anterior. Agora, vamos lá. Aqui é a parte mais gostosinha. Se for, ele vai cumprir 50% da pena se ele tiver, ó, uma qualificação muito especial, ó. Ó, vou pegar aqui a caneta, ó. Se ele for primário, em que
em crime hediondo com resultado morte, se ele for primário, em crime hediondo com resultado morte, porque se o resultado não tiver morte, é 40%. E se tiver morte, é o quê? 50%. Percebeu? Vedado, olha a vedação, ó, vedado livramento condicional. Não pode ter livramento condicional. Agora aqui é a parte mais interessante, olha só. Ele também tem que cumprir metade da pena se ele for comando de organização criminosa para crimes hediondos. O cara, por exemplo, ele quer mexer com uma organização criminosa que comete latrocínios, por exemplo. Tá? Beleza? Tranquilo. Ou crime de constituição de milícia privada. Se o cara for um crime de milícia privada, ele cometer esse crime, também tem que cumprir metade da pena. Então, bora lá, vou voltar aqui o slide, vou te mostrar. O crime hediondo, se ele não tiver resultado morte, aí você vai observar, ó, se esse crime for sem resultado morte para primária 40%, reincidente 60%, conforme tá aí. Agora, se houver resultado morte, se ele for primário, tem que cumprir 50%, tá? Isso também tem que cumprir 50% se ele for comando de organização criminosa para práticas de crimes hediondos e também se ele for constituinte de uma milícia privada. Agora, ele vai poder cumprir 70% da pena, ou seja, de cada 10 anos cumprir 7, se ele for reincidente em crime hediondo com resultado morte. Percebeu? Vedado o livramento condicional também para essa situação aqui. Então vamos recapitular? Se o crime for hediondo, sem resultado morte, ele for primário, 40%. Se for crime hediondo, sem resultado morte, ele for reincidente, 60%. Se for crime hediondo com resultado morte, se ele for primário, 50%. Se ele for reincidente, 70%. Vedado para ambos os casos, livramento condicional. Lembrando também, essa situação especial aqui, se ele for comando de organização criminosa para a prática de crimes hediondos e constituinte de uma milícia privada, tem que cumprir também metade da pena, 50% da pena. Eu organizei desse jeito, espero ter ficado melhor para você. Beleza? Avança? Beleza, avançando aqui. Requisitos subjetivos aí, tá? Requisitos aí subjetivos, requisitos gerais, obviamente, para a progressão da pena. Como o cara vai poder progredir pena? Artigo 112, parágrafo 1º. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime, que é o que a gente está falando aqui agora, se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor da cadeia, respeitadas as normas que vedam a progressão. Então, em todos os casos, deverá ter esse comportamento aí, tá? Comportamento atestado obviamente, pelo diretor da cadeia. Beleza? Então é um requisito subjetivo, comportamental. Beleza? Ou seja, ele cumpriu o mínimo de pena, né? Vamos supor que ele tenha sido condenado, exemplo aqui, ó. Exemplo, ele foi condenado a, sei lá, a 10 anos por um crime, vamos colocar estupro. Condenado a 10 anos pelo crime de estupro. E ele é primário. Ele é condenado primário, né? Então, aí você vai olhar na tabelinha aqui. É um crime sem resultado morte? Sim. Ele é reincidente? Não. Então ele tem que cumprir quanto? 40%. Né? Então ele tem que cumprir 40%. Então, ele tem que cumprir quantos anos? 4 anos para ter direito objetivo a ir para o regime mais brando. Porém, tem que ter o critério subjetivo que o diretor da cadeia vai atestar por meio da certidão. É o comportamento carcerário. Tá certo? Então, só para você ter uma ideia desse requisito subjetivo aí. Beleza. Audiência para decretação da progressão de regime, lá do artigo 112. Decretação para decretar que o camarada não tem mais direito aí ao regime, né? Ou seja, tem direito a ter regime, né? A progredir. Seguinte,
A decisão do juiz que determinar progressão do regime será sempre motivada e precedida de manifestação do MP e do defensor, e procedimento também será adotado de concessão de livramento condicional, indulto e comutação das penas, respeitados os prazos previstos. Então, quando o camarada for fazer jus à progressão de regime, deverá ser feito em audiência também. Isso é novidade da lei, beleza? Em audiência própria, beleza? Aí tem uma observaçãozinha, ó, tráfico privilegiado versus crimes hediondos, ó. O artigo 112, parágrafo 5º, com essa alteração, fala o seguinte, ó, não se considera hediondo ou equiparado, para fins desse artigo, o crime de tráfico de drogas, previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Beleza? Ou seja, não se considera hediondo ou equiparado para a progressão de regime. E o artigo 33, parágrafo 4º, diz o seguinte, ó, nos delitos definidos nesse caput do parágrafo 1º, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. O nome disso aqui, ó, é o chamado tráfico privilegiado. Tráfico privilegiado. Então, na situação de tráfico privilegiado, não se considera o quê? Hediondo ou equiparado. Se o cara comete lá o artigo 33 da Lei de Drogas, que é tráfico, sim, considera. Agora, esta figura aqui, ó, do tráfico privilegiado, não. Tá? Não se considera hediondo equiparado. Regra comum aí, beleza? Não vai cair nessas pegadinhas aí, beleza? Interrupção do prazo para obtenção de progressão de regime. O cara faz alguma coisa que interrompeu o prazo dele lá. Olha só, artigo 112, parágrafo 6º, é o seguinte, ó. O cometimento de falta grave. O cara estava com celular ou qualquer coisa assim. Durante a execução da pena privativa de liberdade, interrompe o prazo para obtenção da progressão de regime de cumprimento de pena. Ou seja, nesse caso, ocorre o reinício da contagem do requisito objetivo e terá como base a pena remanescente. Silvio, não entendi. Ó, veja bem, vamos dar um exemplo para você. Imagine que o camarada esteja cumprindo pena, né? Vamos dar exemplo, vou colocar esse exemplo bem aqui, tá? O cara esteja cumprindo 10 anos. Durante o cumprimento desses 10 anos, ele cometeu uma falta grave. Quando ele foi condenado por essa falta grave, ele já tinha cumprido 5 anos aí. E estava quase fazendo jus à progressão. Nesse caso, zera o prazo e começa a contar de novo, a partir desses 5 anos aí, para ele ter direito a uma nova oportunidade de progredir de regime. Por isso que a falta grave em ambiente prisional é tão ruim para o apenado. Aí duas jurisprudências é o seguinte. Primeiro, HC 114.967, que fala o seguinte. É firme a jurisprudência dessa corte no sentido que a prática de falta grave no decorrer da execução da penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime de pena. Portanto, tanto o STF, tanto o STJ, ó, falta grave interrompe o prazo de progressão de regime de pena, entendem aí pacificamente que a falta grave interrompe o prazo, tá? Para progressão de regime, que é o critério objetivo. Eu sei que o assunto é mais denso, não assiste essa aula, eu já falo rápido para um caralho, não assiste essa aula em 2.0, meu irmão. Calma, que é uma parte um pouco mais densa mesmo, beleza? Tranquilo, avalia, bora. Execução da pena privativa de liberdade, lá do artigo 112. Bom, nesse caso, vale observar o seguinte, é a forma progressiva do regime mais rigoroso para o menos rigoroso. Então vamos colocar aqui, ó. Nesse caso, é forma progressiva. Forma progressiva do regime mais rigoroso para o menos rigoroso. Do mais rigoroso para o menos rigoroso. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Então olha só, como é que é isso? Vamos colocar aqui, ó, regime fechado, regime semiaberto
e regime aberto. Então, olha só. Progressão de regime é sair do fechado e ir para o semiaberto. Ou do semiaberto para o aberto. Isso é progressão de regime aí, tá? Então, obviamente, o Brasil, ele adota um sistema progressivo. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar essa observação aí, ó. Para esse roxo. Ó. O Brasil, para isso, ele, ó, adota o chamado sistema progressista ou progressivo. Sempre do sistema progressivo nós temos do mais para o menos, tá? Do mais rigoroso para o menos rigoroso. Cuidado, tem uma vedação. Fazer isso aqui, ó. Sair do fechado e ir pro... Aqui ficou ruim, né? Vou pegar uma outra cor aqui. Vou pegar esse laranja aqui. Sair do fechado e ir pro aberto é vedado, porque, ó, é vedado a chamada progressão per saltum. Progressão per saltum. Isso aí é vedado. Então vamos anotar isso aí. Progressão per saltum, ela é vedada. Então só pode ir do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Beleza? Agora vamos para os requisitos. Requisitos gerais aí. Vamos lá. Agora sim nós estamos prontos para isso. Requisitos gerais. Primeiro, vamos colocar aqui, ó. Pro cara, obviamente, progredir, né? Primeiro, condenação penal. O cara tem que estar condenado. Condenação, isso é importante. Se o cara tiver lá, por exemplo, 2 anos lá na casa de prisão provisória sem condenação penal, não pode, tem que ter condenação penal, ainda que pendente de recurso. Vou até colocar isso. Ainda que pendente de recurso. Segundo, obviamente, é o cumprimento mínimo de pena, que nós já vimos. Ó, cumprimento mínimo de pena. Nesse caso aqui nós já vimos aí a nossa tabela, que vai de 16% até 70%, a depender do crime, nós já vimos isso daí. Beleza? Beleza. Terceiro, tem que ter o bom comportamento carcerário. Bom comportamento carcerário. Quem que atesta? Quem que atesta é a, né? A autoridade administrativa ou diretor da cadeia. Beleza? Tranquilo. Quarto, tem que ter a oitiva, tanto do MP, oitiva, tanto do MP, quanto da defesa do vagabundo. Tem que ter lá a oitiva, né? Beleza? Vamos lá. Tem um quinto. Quinto é o chamado exame criminológico. Exame criminológico. Para todo mundo? Não. Dependendo do caso, o juiz pode motivadamente requisitar. Vou até colocar isso, ó. Juiz decide motivadamente a necessidade ou não. Importante isso, quem decide é o juiz. Beleza? Tranquilo? E o sexto é, se for condenado por crime contra a administração pública, ele tem que ressarcir o dano. Vamos colocar isso daqui, ó. Esse aqui é um critério especial. Se for condenado por crimes contra a administração pública, o que esse cara tem que fazer? Esse cara aqui é obrigado, ó, reparação pelo dano. Reparação do dano. Reparação do dano. Lá do artigo 33 do Código Penal. Tem que reparar o dano causado, tá bom? Beleza? Então isso daí, olha só, dá uma olhadinha com calma aí. São as 6 etapas, lembrando que essa última etapa aqui, ó, ela é especial só para aqueles condenados por crimes contra a administração pública, tá bom? Beleza? Então, olha só, primeiro, nós temos aí o quê? Primeiro, condenação penal. Tem que ser condenado, ainda que tem que ter uma condenação.
2, cumprir aqueles mínimos lá entre 16% e 70%, que nós já vimos. É o comportamento objetivo. Terceiro, subjetivo, é o comportamento carcerário. Quarto, oitiba, tanto do MP quanto da defesa. Quinto, o exame criminológico, o juiz decide ou não a necessidade ou a desnecessidade. E o sexto é o critério especial, que é aquele condenado por crimes contra a administração pública. Beleza? Então avançar aí. Súmula vinculante 26, importante. Súmula 439, importante. Olha só. Passando por elas aí. Para efeito da progressão de regime, o cumprimento da pena por crime hediondo equiparado, o juiz de execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da lei. O que foi isso daqui? Lá na lei dos crimes hediondos, tinha-se a obrigatoriedade de iniciar o regime de pena no fechado, e isso foi declarado inconstitucional. Súmula 439. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que decisão motivada. Em outras palavras, o exame criminológico, quem decide é o juiz no caso concreto. E o artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal fala que o condenado por crime contra a administração pública terá progressão de regime de cumprimento de pena condicionada à reparação do dano. Então aqui, ó, eu só coloquei artigo 33 aqui, mas na verdade, aqui, ó, é artigo 34, beleza? Vamos só corrigir isso daqui. Aqui é 34 do Código Penal. Só pra gente ficar ligadinho aí, beleza? Tranquilo? Tranquilo. O que é importante aqui? Olha só. A progressão de regime semiaberto, do regime semiaberto para o aberto, lá do artigo 113 e 114. O que é importante a gente entender isso daqui? Olha só, bastante peculiar isso daqui. Veja, condições. Ou seja, o cara vai sair do regime semiaberto, da colônia agrícola industrial, para o regime aberto, lá para a casa do albergado. Primeiro, o que ele tem que acontecer? O vagabundo tem que aceitar as condições impostas pelo juiz. Ó, você vai ter que trabalhar, você vai ter que chegar em casa a tal horário, não vai poder frequentar os prostíbulos da cidade, é isso. 2, estar trabalhando ou com possibilidade de trabalhar imediatamente. O trabalho é fundamental, ele tem que estar trabalhando ou assim que sair do cárcere, está na possibilidade de trabalhar. E 3, ter os antecedentes favoráveis e submetido que indiquem que irá se ajustar ao novo regime. Então, terá as circunstâncias favoráveis aí que indiquem que ele vai se adequar ao novo regime. Essas são as condições para a progressão do regime semi-aberto para o aberto. É importante você entender aqui que o trabalho, né, é importantíssimo para o regime aberto. Sem ele não, tá? Sem ele não é possível. Também é importante condições especiais para concessão do regime aberto, o quê? Permanecer em determinado local nos dias das folgas, saída e retorno do trabalho programado, tem que estar regrado. O cara está cumprindo pena, o cara, embora esteja solto andando na rua, o cara está cumprindo pena. Não sair da cidade sem autorização do juiz e justificar as atividades em juízo quando for solicitado. Ou seja, é um regime semi-aberto, embora o cara esteja soltão na rua lá, descolado, ele é obrigado a se adequar a essas condições aí. Beleza? Mais uma lá. E a prisão domiciliar? Bom, aqui é um caso especial. Prisão domiciliar não é regime de pena, mas é uma prisão especial. Quais são as circunstâncias dela aí? Olha só. Se for condenado maior de 70 anos de idade, e se for condenado acometido de doença grave, o cara está quase morrendo, e se for condenada mulher com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou a condenada gestante, poderá ser concedida a chamada prisão domiciliar, que não é regime de cumprimento de pena, é uma prisão especial aí. Beleza? Fica esperto. Cuidado com esses detalhes aí. O que é importante também sobre isso a gente falar? Tem a prisão domiciliar aqui do artigo 117 da LEP e tem também a prisão domiciliar do artigo 18 lá do Código de Processo Penal. Não vamos confundir, olha só. E as provas gostam disso. Primeiro, o artigo 117 fala da prisão domiciliar. Essa substitui a casa do albergado. Beleza. E lá do artigo 318,
substitui a prisão preventiva. Lá no artigo 17 é condenado maior de 70 anos. E aqui no CPP fala maior de 80 anos. Olha os detalhes. Tá? Lá no CPP fala em 80 anos. Aqui na LEP, condenado cometido por doença grave. E aqui, agente extremamente debilitado por doença grave. Cuidado aí para não cair em pegadinhas. Aqui na LEP fala condenada com filho menor ou deficiente. E lá fala agente com filho menor de 6 anos ou deficiente. Agente masculino ou feminino. Aqui a condenada gestante. E lá no CPP, condenada mulher com filho até 12 anos incompletos. E homem seja o único responsável por filho de 12 anos incompletos. Cuidado para não confundir o que diz a LEP e o que diz o CPP. São coisas distintas, coisas diferentes, beleza? Progressão de regime lá do artigo 118 lá, beleza? Olha só, pegando aqui, caneta. Olha só, regressão quer dizer, o que é a regressão? Regressão, tá lá, regime fechado, regime semiaberto e o regime aberto. O que é regressão? Regressão é o cara sair do fechado e ser trancado de novo. É regredir no regime. Então olha só, vamos colocar aqui. O que é o conceito? É do regime menos gravoso para o mais gravoso. Então, ó, é a saída do regime menos gravoso para o mais gravoso. Show? Tranquilo. Nesse caso, pode acontecer regressão per saltum? Pode. Então, vou colocar aqui, ó. Pode ocorrer a regressão per saltum. Pode? Pode. O cara sair daqui, ó, do aberto e ir lá para o fechado direto. Pode. Geralmente é assim que acontece. Beleza? Tranquilidade total? Vou ver se tem mais alguma coisa aqui. Tranquilo. Então, regressão de regime é isso. Tranquilo? Tranquilidade total. Então, vem comigo aqui. É uma parte um pouco mais densa, a gente sabe disso. Mas, ó, vale a pena você entender o que é progressão, o que é regressão, os mínimos de 16% até 70%, de acordo com o crime, que vai ensejar os comportamentos, as circunstâncias objetivas para a progressão de regime. Tem que saber tudo isso, que isso vai ser, tenho plena convicção, bastante explorado. Sei que o assunto é mais denso, mas, cara, vale a pena você dominar esse assunto, que com certeza você vai estar à frente do seu concorrente lá na hora da prova. Fiquem todos muito bem. A aula 8ª foi. Eu te espero na aula 9ª. Fiquem todos muito bem e até lá.